turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam gostando e estejam também aproveitando essa oportunidade. Já digo logo, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha. Para quê? Para fazer as devidas anotações. Sempre que possível, turma, faça um print da tela do seu celular, do seu notebook, para poder passar essas informações para o seu caderno e aprofundar os seus estudos. Tudo bem? Vamos lá. Na nossa aula, hoje nós vamos iniciar as funções nitrogenadas. Vamos apresentar quais são as funções nitrogenadas e vamos destacar uma, a função amina. Vamos trabalhar a sua definição, classificação, a sua nomenclatura oficial e vamos ter um momento que vamos falar das metanfetaminas. Tudo bem? Acompanhe, por favor. Então, funções nitrogenadas. Olha só, turma. Já trabalhamos os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura somente, olha só, somente carbono e hidrogênio. Também trabalhamos as funções oxigenadas. As funções oxigenadas vão apresentar na sua estrutura pelo menos um átomo de oxigênio. Dito isso, o que seria uma função nitrogenada? Sabe, né? Show! São funções que vão apresentar pelo menos um átomo de nitrogênio. Então, se o composto apresentar nitrogênio, ele vai fazer parte de uma das funções nitrogenadas. E quais são elas? Olha só, nós temos a função amina, função amida, aí não podemos confundir. Olhando de forma estrutural, são bem diferentes. Além da amina e além da amida, nós temos a nitrila e os nitrocompostos. Então, esses quatro são as funções nitrogenadas e vamos estudar cada uma delas. Na aula de hoje, o objetivo é trabalharmos as aminas. Show? Então, definição. São compostos orgânicos nitrogenados que derivam da substância amônia. Quem é a amônia? É o grupo NH3. Pela substituição, troca de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos, ok? Então, a amônia, NH3, se sair um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio entrar um grupo CH3, ou seja, um radical, eu vou ter o NH2CH3, uma amina. A amônia, ela apresenta, olha só, 3 hidrogênios. Então, eu posso ter a troca de 1, de 2 ou até dos 3 hidrogênios. Olha só aqui na tela. Se houver a troca de um hidrogênio, ou seja, saiu um hidrogênio, e no lugar desse hidrogênio entrou apenas um radical, uma cadeia carbônica, eu vou ter uma amina primária. Né? A amina primária, que nós vamos simbolizar por RNH2, é a amina que apresenta apenas um radical. Então, houve apenas uma substituição do hidrogênio. Se 2 hidrogênios, lembra que a amônia tem 3. Desses 3, se 2 hidrogênios forem substituídos por 2 radicais, que podem ser radicais iguais ou diferentes, ó, R e R', 2 radicais, então eu vou ter uma amina secundária. A amina secundária é a amina que apresentou 2 substituições. Saíram 2 hidrogênios e entraram 2 radicais carbônicos. Sendo assim, o que seria a amina terciária? A amina terciária é a amina derivada da substituição dos 3 hidrogênios da amônia. Então, os 3 hidrogênios foram substituídos por 3 radicais. Aqui eu coloquei para vocês R, R' e R duas linhas. Esses R podem ser radicais iguais ou radicais diferentes. Então, a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Um grupo carbônico, amina primária. 2 grupos carbônicos, amina secundária. 3 grupos carbônicos, amina terciária. E a nomenclatura das aminas? Bom, para fornecer o nome a uma amina, né, basta seguir a regra estabelecida pela
União Internacional de Química Pura e Aplicada, que chamamos de IUPAC, que é descrita como nome do radical ou radicais mais amina. Se a amina for primária, vai ter apenas um radical. Então, o nome do radical mais amina. Se ela for uma amina secundária ou terciária, né, como já foi dito, vão apresentar 2 ou 3 radicais. Então, eu vou ter o nome dos 2 ou dos 3 radicais, mais a terminação amina. Tudo bem? Então, olha só, vamos começar pela amina primária. Então, a amina primária, né, por exemplo, ó, CH3NH2. Então, quem é o radical? Né? Qual é a parte carbônica? CH3. Qual é o nome do CH3? Né? Esse radical ele é denominado como metil. Então, vai ficar o nome do radical, metil, mais amina, metilamina ou metilamina. Você pode falar assim, metilamina, ou pode juntar metilamina. Tanto faz, ok? Se o radical apresentar 2 carbonos, né, é o grupo CH3 e CH2. O grupo CH3 e CH2 recebe o nome de grupo etil, certo? Um carbono, grupo metil. 2 carbonos, grupo etil. Então, vai ficar o nome do radical, que nesse caso é o etil, mais amina, etilamina ou etilamina. A escrita ela é toda junta. Mais um exemplo. Agora eu tenho um radical com 3 carbonos. É o grupo CH3, CH2, CH2. Esse grupo ele é chamado de grupo propil. Grupo metil, 1 carbono. Etil, 2 carbonos. 3 carbonos. Eu tenho 2 possibilidades, na verdade. Eu tenho o grupo propil e o grupo isopropil. Nesse caso, eu tenho o grupo propil. Como fica o nome? Nome do radical mais amina. Propil, propilamina. Tudo bem? Metilamina, etilamina, propilamina. Então, amina primária, nome do radical mais amina. Muito fácil. Se a amina for secundária, uma amina secundária quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai apresentar 2 radicais, 2 grupos carbônicos. Tudo bem? Então, por exemplo, CH3NH, CH3. Então, eu tenho 2 grupos aqui, só que esses 2 grupos são grupos iguais, é o grupo CH3. E nós já sabemos que o grupo CH3 é chamado de grupo metil. Então, eu tenho 2 grupos iguais, dimetilamina. O di, né, quer dizer 2. Só um parênteses aqui, turma, rapidinho. Na nomenclatura dos compostos orgânicos, o número ele vai indicar sempre a posição do grupo funcional, posição da ramificação ou posição da insaturação. Então, por exemplo, 2-metilpropano, 2-metilpropano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o grupo metil ele está localizado no carbono 2. Então, o número ele vai indicar a posição do elemento. Agora, o prefixo di, tri, tetra, esse sim vai indicar a quantidade. 2-metilpropano não quer dizer que eu tenho 2 grupos metil. Não é isso. O 2-metil, esse número 2, ele indica a localização do grupo metil. Se eu quero informar que existem 2 grupos metil na cadeia, vou usar o prefixo di. Por exemplo, 2,3 dimetilpentano. 2,3 dimetilpentano. O 2 e o 3 vão indicar as posições dos 2 grupos metil. Por isso, dimetil, certo? Então, número, turma, indica posição, localização do grupo funcional, pentan 2-ol, né? É um álcool. Então, aqui estou dizendo que o grupo OH está no carbono 2. Então, o número indica a posição do grupo funcional, posição da ramificação,
Posição da insaturação. A quantidade, eu vou usar os prefixos di, tri, tetra e assim por diante. Então, no nosso caso, dimetilamina ou dimetilamina. Próximo exemplo, agora eu tenho dois radicais diferentes. Ó, eu tenho um grupo etil e um grupo metil, certo? O que a gente aprendeu nas aulas relacionadas à nomenclatura para hidrocarbonetos e funções oxigenadas? O que nós aprendemos? Que quando tivermos radicais diferentes, devemos citá-los na ordem alfabética. Radicais diferentes, ordem alfabética. Então, eu tenho o grupo etil e o grupo metil. Né? Na ordem alfabética, quem vem primeiro? O grupo etil. Então, fica etil, metil, amina. Etilmetilamina. Né? Se você quiser falar de forma corrida ou de forma pausada, etilmetilamina. Então, radicais diferentes, turma, devemos citá-los sempre na ordem alfabética. Mais um exemplo, olha só. Eu tenho agora aqui um grupo propil e um grupo fenil. Propil, fenil, mais uma amina secundária. Como eu vou citar o nome? Né? Como a gente vai escrever esse nome? Nós vamos citar na ordem alfabética dos radicais. Eu tenho radical fenil, radical propil. Quem vem primeiro? Fenil. Então, fenil, propil, amina ou fenilpropilamina. Show? Agora, amina terciária, né? Amina primária, nome do radical, mais amina. Amina secundária, nome dos dois radicais. Amina terciária. Por que terciária? Porque agora nós vamos ter 3 radicais carbônicos. Né? Os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos por 3 radicais. Olha só, esses radicais eles podem ser todos iguais. Por exemplo, CH3, CH3, CH3. Então, eu tenho aqui o nitrogênio ligado a 3 grupos metil. São 3 grupos iguais. Como vai ficar o nome? Vai ficar trimetilamina. Trimetilamina. Ok? Então, eu vou usar o prefixo di, tri, nesse caso tri, porque são 3 grupos carbônicos iguais. Então, trimetilamina. Turma, e se os radicais forem diferentes? Como já dissemos, se os radicais forem diferentes, vamos citá-los na ordem alfabética, certo? Ordem alfabética. Primeiro, vamos seguir a ordem alfabética. Então, vamos ver. Pegue o nome dos radicais e vamos colocá-los na ordem alfabética. Então, nesse caso aqui, nós temos o grupo etil e 2 grupos metil, certo? Um grupo etil e 2 grupos metil. Então, se eu tenho 2 grupos metil, vai ficar dimetil. O outro grupo é o etil. Você poderia ser tentado a colocar o dimetil primeiro, ordem alfabética, mas olha só, preste atenção, escuta. É ordem alfabética dos nomes dos radicais. Quem são os radicais? Etil e metil. O di, ele aparece aqui porque nós temos 2 grupos metil. O di, ele não vai entrar na ordem alfabética. Então, o prefixo di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e assim por diante, esses prefixos eles não entram na ordem alfabética, porque é a ordem alfabética dos radicais, dos nomes dos radicais. Então, por isso, vai ficar escrito etil dimetilamina, etil dimetilamina, certo? Então, mais uma vez, por favor, não vão errar isso. O di, ele não vai entrar na ordem alfabética. Tudo bem? Agora, se todos os radicais forem diferentes, tem algum problema? Não tem. Eu marco, identifico os radicais. Então, nesse caso, eu tenho um grupo propil, um grupo metil, que é o grupo CH3, e o grupo etil. 3 radicais diferentes. Tudo bem?
Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é colocá-los na ordem alfabética. Então, eu destaco, coloco o nomezinho do lado, né? Fiz a marcação, coloco o nome dos radicais e procuro qual seria a ordem alfabética para poder citá-lo, para poder escrever ou encontrar a resposta correta. Tudo bem? Então, etil, metil, propil, a ordem alfabética vai ficar etil, metil, propil, amina. Tudo bem? Então, um radical, amina primária, nome do radical, mais amina. Uma amina secundária, eu vou ter 2 radicais. Show? 2 radicais. Então, se forem iguais, vou usar os prefixos de, vou usar o prefixo de. Se forem diferentes, ordem alfabética. Na amina terciária, eu vou ter obrigatoriamente 3 radicais. Tudo bem? Qual é o meu trabalho? Identificar se eles são iguais, se eles são diferentes. Se forem iguais, vou usar o tri, né? Ou di. Se forem diferentes, eu vou colocá-los em ordem alfabética. Destaco cada um, coloco o nomezinho do lado, né? Para poder a gente fazer a ordem alfabética dos elementos. Bom, em estruturas mais complexas, né? O grupo NH2, né, da amina, vai ser denominado amino. Ele passa a ser considerado uma ramificação. Então, olha só, uma cadeia com 6 carbonos, eu tenho um grupo CH3, uma ramificação CH3, e o grupo NH2. Então, estruturas dessa forma, né, que tem esse jeito, eu vou citar o grupo amina como se fosse uma ramificação, e aí ele vai se chamar grupo amino. Então, 3 amino, 5 metil hexano. A numeração começando pelo lado mais próximo do grupo amino. 2 grupos amino, 1,5 diamino pentano. Então, estruturas maiores, estruturas mais complexas, certo? O NH2 ele vai ser considerado uma ramificação, como se fosse um metil, fosse um etil. Show de bola? Bom, nós vamos agora falar de um tema, né, que requer um certo cuidado. Metanfetaminas, não sei se você já ouviu falar. Acredito que os jovens já devem ter ouvido. Há muito tempo, o consumo de drogas é realizado pela humanidade para aumentar a sensação de prazer e diminuir o desconforto e o sofrimento. Para tanto, a utilização dessa substância deve-se à sua capacidade de modificar o funcionamento do sistema nervoso. E com a metanfetamina não é diferente. O uso, né, de drogas, o que acontece? Essas substâncias elas vão interagir com o nosso cérebro, vão modificar o funcionamento do nosso cérebro. E aí nós vamos ter sensações diferentes. E isso é o que incentiva e o que justifica o uso das drogas. Não sei vocês, eu sou uma pessoa que gosto muito de séries, né, de programas, de filmes, sou um cinéfilo, gosto muito de cinema. E uma série muito comentada é a série chamada de Breaking Bad. Com certeza a maioria de vocês já devem ter assistido. E assim, quando se fala de química, se relaciona muito com essa série. Só que essa série, o pano de fundo é a fabricação da metanfetamina, que é uma droga. Então, o pano de fundo dessa série é a fabricação de drogas. E isso a gente deve ter muito cuidado. É uma série interessante? É, mas observe o pano de fundo. É o uso de drogas. E isso nós não podemos compartilhar, certo? Então, prestem atenção, fiquem atentos, certo? Fiquem atentos com o que você está assistindo. Com o que você está assistindo. Não se iluda. Seja uma pessoa crítica. Tenha criticidade no que você escolhe ouvir, no que você escolhe assistir. Normalmente, quando se fala de química na televisão, sempre se levam para o lado negativo. Às vezes, isso fica implícito. Fica implícito. E nessa série em particular, o que eu posso falar para vocês é, tenham cuidado. Né? Não se iludam com essa situação. Tudo bem?
Funções nitrogenadas apresentam nitrogênio, primeira função, função amina. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.